Programa crônico de exercício para idosos. O que esperar de benefícios a longo prazo? Eu sou o professor Fábio Seschini, do Viajando pela Fisiologia, e hoje vou responder esta pergunta para você. Quando falamos em programas de exercício para pessoas idosas, logo nos vem à cabeça os principais benefícios de um programa de exercício. E quais seriam os principais benefícios? Claro, a melhora dos indicadores do estado geral de saúde, a melhora dos indicadores de capacidade funcional, a melhora dos indicadores de qualidade de vida, a diminuição do risco de quedas e, consequentemente, do risco de fraturas, a melhora dos indicadores psicológicos e tudo isso resultando numa vida social muito mais efetiva. Mas existe um grande benefício de programas de exercício crônicos para idosos que não tem sido muito falado, que é justamente a diminuição do risco de mortalidade. É isso mesmo. Programa crônico de exercício diminui o risco de mortalidade, e se o risco de mortalidade diminuiu, obviamente que esse idoso vai viver mais tempo com qualidade de vida, com uma capacidade funcional maior e com uma vida social maior. Então eu gostaria de mostrar tudo isso para vocês dentro de um artigo científico. O artigo que eu vou utilizar, ele foi publicado na Revista Brasileira de Medicina do Esporte no ano de 2017 e tem como título Exercício, Pressão Arterial e Mortalidade. Achados de 8 anos de seguimento. E qual que foi o objetivo desse trabalho? O objetivo foi analisar o efeito de 8 anos de prática regular de exercício no comportamento da pressão arterial e no índice de mortalidade de idosos, hipertensos e diabéticos que eram atendidos no sistema de saúde pública do Brasil. Então, os pesquisadores selecionaram 34 pessoas idosas, todas elas eram ou hipertensas ou diabéticas, com idade média de 66 anos, que passaram por um programa de exercício de longo prazo. Foram 8 anos de programa de exercício. Esses idosos foram divididos randomicamente em 2 grupos. Um grupo chamado controle, onde não houve prática regular de exercício ao longo dos 8 anos, e o grupo chamado exercício. O grupo chamado exercício praticou o exercício durante 8 anos, 3 vezes na semana, em dias alternados, fazendo 40 minutos de caminhada numa intensidade progressiva, variando entre 40% e 65% do consumo máximo de oxigênio, e 25 minutos de exercício resistido utilizando halteres. E o que os pesquisadores encontraram de resultados? Resultados bastante interessantes. O primeiro grande resultado está associado ao comportamento da pressão arterial. Então, nós temos aqui os valores de pressão arterial em milímetros de mercúrio, e aqui nós temos os anos que essas pessoas foram seguidas. Em termos de pressão arterial sistólica, não houve variação para mais ou para menos de forma significativa. Agora, quando falamos da pressão arterial diastólica, comparando aqui o início do estudo e o ano final do estudo, houve redução significativa da pressão arterial diastólica. O próximo gráfico ele mostra as informações sobre a curva de mortalidade, através do efeito acumulativo da sobrevivência. Então, nós temos aqui o efeito cumulativo da sobrevivência e aqui nós temos o período de 8 anos mais dado em dias. Então, por exemplo, 360 dias depois de 1 ano, 720 dias depois de 2 anos. Essa linha aqui, ó, que ficou aqui no ponto 1, representa o grupo que fez exercício. E esta linha aqui que vai diminuindo ano a ano, significa o grupo que não fez exercício. O que mostra esse dado aqui? Que o grupo que não fez exercício viveu menos. Portanto, se viveram menos tempo, obrigatoriamente o índice de mortalidade foi bem maior. Então, ao longo desse período de 8 anos, o quanto que houve de redução do risco de mortalidade nos idosos que praticaram exercício? Foi uma redução de 29%, é isso mesmo, uma redução de 29% no risco de mortalidade como efeito acumulativo de um programa de exercício crônico. E, interessantemente, esse gráfico aqui, ó, se nós pegarmos entre um ano e o ano seguinte, o quanto que reduz o índice de mortalidade, nós temos aqui então a informação nesse outro gráfico. Então aqui é um valor percentual, aqui nós temos anos de intervenção. Então entre iniciar e o primeiro ano houve uma redução de 5,9% no risco de mortalidade. Entre o primeiro ano e o segundo ano houve uma redução de 11% no risco de mortalidade, ou seja,
praticamente dobrou em relação ao início. Entre o segundo e o terceiro ano, houve uma redução de aproximadamente 17%. Entre o terceiro e o quarto ano, uma redução de aproximadamente 23%. E nos anos seguintes, até terminar o oitavo ano, houve redução de 29% no risco de mortalidade. Então é isso mesmo. Além do exercício melhorar a força, melhorar a agilidade, melhorar a mobilidade, melhorar os aspectos sociais e cognitivos e os aspectos psicológicos, o exercício também reduz o risco de mortalidade. E se o risco de mortalidade diminuiu, significa que os idosos vão viver mais tempo numa condição motora favorável. Então eu consigo aumentar a longevidade. Agora olha que interessante esse outro gráfico aqui. Aqui nós temos ao longo do período de estudo, que foram 8 anos, o número de visitas ao médico por ano. Então, no primeiro ano, aqui antes de começar o estudo, os idosos iam 5 vezes ao ano ao médico. Após apenas um ano de estudo, onde houve redução de 6% no índice de mortalidade, os idosos já passaram a ir anualmente apenas 3 vezes ao médico, diminuindo alguns anos para 2 vezes por ano. Teve ano aqui que o idoso não foi nem uma vez ao médico, e no período final do estudo aqui, nos últimos anos de estudo, os idosos estavam indo ao médico com uma frequência semanal de apenas uma vez por semana. E por que isso diminuiu? Porque o risco de mortalidade também diminuiu. Quando o risco de mortalidade diminui, os possíveis agravos em função do diabetes e agravos em função da hipertensão arterial também diminui. E, portanto, essas doenças ficam com um controle a longo prazo mais eficiente. Se o controle é mais eficiente, a necessidade de visitas ao médico com maior regularidade também passa a ser diminuída. Então, esse trabalho aqui concluiu que o efeito longitudinal, isto é, a longo prazo, de um programa de exercício aeróbico e resistido para idosos hipertensos e diabéticos, reduziu significativamente o uso do serviço de saúde e também o índice de mortalidade. Portanto, você que trabalha com idosos, você que atende idosos na academia, ou no centro de terceira idade, ou no clube, ou como personal, precisamos falar desses benefícios para os nossos idosos, que além de melhorar a força, além de melhorar a capacidade funcional, a mobilidade, a flexibilidade, a capacidade aeróbica, o exercício promove um outro efeito bastante benéfico, que é a redução do risco de mortalidade e, portanto, um aumento na longevidade. E o melhor de tudo, se o exercício melhora a força, se o exercício melhora a mobilidade, se o exercício melhora a capacidade funcional como um todo, então agora eu vou ter um idoso que vai conseguir viver mais tempo pela diminuição do risco de mortalidade e também com um nível de capacidade funcional bastante efetivo. Conclusão, esse idoso vai viver com muita qualidade de vida. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui e, por favor, se inscreva no meu canal no YouTube para que você acompanhe as novidades do Viajando pela Fisiologia. Beleza? Um grande abraço a todos, sucesso e nos vemos no Viajando pela Fisiologia.